Olá, pessoal. Vamos dar sequência ao nosso curso de estudo e prática da mediunidade. E hoje nós vamos falar aqui do Laboratório do Mundo Invisível, que é o programa 1, módulo 2, tema 4. Então, se prepara aí que vai começar a leitura. Uma das coisas que a obra de André Luiz nos trouxe, uma revelação que a obra de André Luiz nos trouxe, principalmente com o livro Nosso Lar, é de que o mundo invisível, né, ou o mundo espiritual, é muito semelhante ao mundo físico. Depois, com o tempo, a gente percebe que é o mundo físico que imita o mundo espiritual. Né? Em termos de tecnologia, o mundo espiritual está mais avançado que o mundo físico e, à medida que o tempo caminha, os avanços lá do mundo espiritual acabam por se refletir no mundo físico. Então, não há uma transição abrupta. O céu não é um rio de leite, nem um rio de ouro, não tem anjos voando. Então a gente descobre que tudo isso são figuras, né, de linguagem para explicar muitas vezes o que a pessoa não consegue entender, porque ela passou a vida sem se preparar para isso. Mas para aqueles que estão no Espiritismo, que já conhecem essas ideias, o espanto deve ser menor. Né? Você já deve esperar que vai ter casa, vai ter móvel, vai ter cadeira. Então, o André Luiz descreve na obra dele a cidade do nosso lar, que tem departamentos, tem ruas, tem meios de transporte. É claro que percebendo, né, as nuances das descrições dele, você vê que alguma coisa está mais avançada. O André Luiz já descrevia em 1956 algo parecido com, com um televisor, com hologramas, coisa que hoje já é uma realidade, né? Mas à época parecia uma coisa de outro mundo. Né? Isso se dá, né, no Livro dos Espíritos, se dá porque o Livro dos Espíritos explica que na natureza nada dá saltos. Né? E para que a gente não, não fique maluco, né? A transição ela é para um ambiente muito parecido com o nosso, porque a nossa cabeça se ambiente e aos poucos aprenda, né, a se situar nesse mundo espiritual, que tem tudo que tem aqui, só que numa vibração diferente, né, mas muito semelhante. Né? Tem vários exemplos na literatura espírita, o Nosso Lar é o maior deles, porque acabou sendo mais famoso, mas tem livros do irmão Jacó, que era de um dirigente espírita que desencarnou, descrevendo o plano espiritual. Né? Tem o livro Memórias de Suicida, também, que descreve o plano espiritual em detalhes, desde o momento do desencarne até um momento mais adiante, que o Camilo já está em recuperação. Tem descrições bem detalhadas do mundo espiritual e os cenários são muito parecidos com os que encontramos aqui no mundo material físico. Então, primeiro momento, né? Essa é uma ideia que a gente já tem que acostumar com ela. O mundo invisível, o mundo espiritual, o mundo dos espíritos desencarnados, né? Ele é muito semelhante ao nosso, ou melhor dizendo, o nosso mundo é muito semelhante ao mundo espiritual. É claro que a matéria vai estar numa vibração diferente, mas os corpos vão ser os mesmos, as aparências serão as mesmas. Mobiliário, natureza, cenário, tudo parecido. Aqui acaba sendo uma cópia. E os avanços que existem lá no mundo espiritual acabam refletindo aqui no mundo terreno. Vários exemplos na literatura disso aí. Daí surge uma pergunta do Allan Kardec. Aqui nessa leitura, que é uma leitura que, assim, bastante simples, você vai ver que André Luiz traz notícia de bosque, parques, mananciais de água, salões,
cenários de hospital, cenário de sala, né? Descreve um umbral, né, detalhadamente, que parece muito com certas zonas de sofrimento que nós já temos aqui na Terra, móveis, decoração interna. Nós vemos aqui que o Camilo Castelo Branco fala que tem um dia de visitas lá no. Que o Espírito Camilo Botelho, que é o Camilo Castelo Branco, que escreveu Memórias de um Suicida, que era um escritor, quando encarnado estava e desencarnou pelo fato de ter perdido a visão, ele foi para o Vale dos Suicidas, ele descreve como é lá, mas uma vez já no hospital, ele relata que as irmãs, parece que eram as irmãs de uma ordem religiosa que cuidavam desse hospital no plano espiritual, tinha um dia de visitas, que eles recebiam visitas desencarnadas, igual a gente recebe aqui quando está doente, tem um dia de receber visitas. E ele estava lá internado nesse hospital, tinha um dia de receber visitas, e essas bondosas e caritativas irmãs, né, elas montavam cenários, né? Então, o próprio cenário que figurava da casa onde eu nasci, né, que tive a inefável satisfação de ver minha mãe querida. Ou seja, as irmãs acessaram o campo de memória dele e montaram um cenário onde ele fosse receber a mãe, montaram outro cenário para ele conversar com a esposa. Esse cenário tinha os mesmos móveis, a mesma decoração interna, a mesma disposição do ambiente que ele tão bem conhecia, mas era um cenário lá no plano espiritual. Né? Era um cenário no plano espiritual. E aí esclarece, ó, no plano espiritual há inúmeras moradas, todas revestidas de detalhes, não, todas revestidas de detalhes que indicam as condições evolutivas dos seus habitantes. Né? E aqui, novamente, André Luiz fala de bosques, de parques, de mananciais de água, né, de salões, enfim. É o mundo físico muito parecido com o mundo espiritual, em termos de cenário, em termos de vestuário, em termos de tudo. Aí o Kardec faz uma pergunta, mas então, porque se eu for sepultado com a roupa, essa roupa também vai desintegrar, vai decompor igual o meu corpo. Talvez ela dure mais de um tempo, mas ela vai decompor também. Vai ficar só os trapos, né? E aí vem a pergunta, mas onde eles vão buscar esses vestuários, semelhante em tudo aos que usavam quando estavam encarnados? E os acessórios? Como eles vão buscar esse acessório? Anel, cachimbo, carteira, óculos? Né? Onde que eles vão buscar esses acessórios? E aí vem a resposta aqui, ó. Para responder à indagação, supôs que o Kardec supôs que as vestimentas dos espíritos poderiam ser uma forma natural do seu perispírito. Mas ainda sobre os acessórios ele indaga. Como que eles têm esses acessórios, né, iguais ao da Terra? Era só a aparência ou era um acessório mesmo feito de matéria? Aí vem a resposta fornecida pelo Espírito de São Luís e fala o seguinte: todos os objetos elaborados do fluido cósmico. Isso não era para ser uma novidade para a gente, já que a gente sabe que ah, todos os objetos são feitos de matéria e toda matéria ela deriva, ela vem do fluido cósmico universal sofrendo modificações. Então nada impede de que eu possa, já no plano espiritual, criar objetos, né, que são semelhantes aqui na Terra. Aliás, o processo de criação ele ocorre primeiro no campo da ideia, depois ele plasma no fluido cósmico e depois é que ele se torna matéria densa aqui na Terra. É assim que acontece, estejamos encarnados ou desencarnados. Então nada impediria, lá no plano espiritual, né, assim como na Terra os espíritos capazes de elaborar, de manipular essa matéria, eles podem construir objetos materiais com a matéria do plano espiritual. E eu pergunto assim, é qualquer um aqui na Terra que faz um anel? É qualquer um que consegue derreter
metais, colocar numa forma, depois colocar pedra nele. Não, são pessoas que estão especializadas em manipular essa matéria. Qualquer um que se dedique a manipular essa matéria consegue ser ourives, consegue ser joalheiro, consegue fazer roupas. Então, no plano espiritual também vão existir pessoas, né, espíritos capazes de manipular a matéria e construir objetos. Né? Então, em relação ao vestuário, continua São Luís respondendo. Este vestuário é confeccionado com auxílio de elementos materiais que entram na composição do perispírito. Ele não sai do perispírito, então cuidado aqui com a leitura. O vestuário ele não é arrancado do perispírito, mas ele é composto com elementos materiais que entram na composição do perispírito. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou lá num alfaiate do plano espiritual, né? Ou lá no plano espiritual já existe esse serviço, e como eu estou no mesmo orbe, os elementos que compõem o meu perispírito, eles conseguem, através de um exame. Isso aqui eu estou supondo, certo? Estou supondo a partir do texto. Então, calma lá, não vai sair afirmando essas coisas aí. Mas algo completamente factível, algo completamente possível. Então, faz um scanner do seu perispírito, sabe quais são os elementos predominantes que tem lá. Esses elementos estão acessíveis no globo terrestre, em todos os planos vibratórios, e aí esse especialista em construir vestuário vai lá e constrói o vestuário, ele acessa meus campos de memória, né? E aí ele constrói um vestuário sob medida para mim. Algo que me faça não me espantar, por exemplo, eu desencarnei, estou lá no plano espiritual, eu acordo, estou com as mesmas roupas que eu costumava usar. Né? E à medida que eu vou mudando de ocasião, eu consigo mudar essas roupas. Mas, enfim, de que matéria que é feita esse vestuário? De que matéria é feita essa roupa? Da matéria que está no plano espiritual. E aí ele ainda faz uma matéria semelhante que está na composição do meu perispírito. De que são feitos os objetos, os anéis? São feitos da matéria que está no plano espiritual. Veja bem, eu passei a minha existência encarnada inteira usando óculos. Então, quando eu desencarnar, é muito natural que eu me perceba de óculos. Então, esse óculos vai estar naturalmente na no meu conjunto de objetos que me representam, que eu estou acostumado a me ver com eles. De onde vai vir o material desse óculos? Vai vir do vidro do plano espiritual, né, do plástico do plano espiritual. Existem elementos materiais no plano espiritual com a adequação de densidade, de vibração, de elétrons, de nêutrons, adequado ao plano espiritual. E a partir desses elementos criam-se moléculas que criam matéria que são moldadas em objetos. Então, de onde vêm os objetos? Da matéria do plano espiritual. Quem manipula essa matéria? As pessoas que têm conhecimento para manipular. Assim como é aqui. Né? De onde veio esse óculos que eu estou usando agora? Veio das matérias que existem aqui na Terra. São mineradas, manufaturadas, né? Industrializadas ou artesanalmente moldadas e que compõem vidro. E aí a pessoa que é especialista, ele pega o vidro e transforma em lente, a outra especialista pega a lente. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma receita do médico e colocar essa lente adequada ao meu grau, à minha necessidade. Então, no plano espiritual, tem tudo isso. Tem a matéria, tem os especialistas que vão transformando a matéria, e aí, quando eu me perceber lá no plano espiritual, a minha mente, meu espírito já vai estar de óculos, já vai estar com a roupa que eu estou costumeiramente usando. Né? É assim que acontece. Então, aqui relata casos no livro dos médios, relata casos até de uma pessoa, da aparição de um encarnado, que ela aparece com as mesmas roupas que estava usando. Aqui no caso ele cita até uma caixa de rapé, que
uma pessoa doente viu alguém sentado ao lado dela e depois ela viu a própria pessoa encarnada, quer dizer, foi a aparição de um encarnado, é uma coisa interessante. Ele usou essa matéria do plano espiritual, né? É, tem a escrita direta que fala que tem matéria no plano espiritual, mas é isso. De onde vem a matéria do plano, de onde vem as roupas e da matéria, da mesma matéria. É importante a gente entender que o plano espiritual não é uma coisa assim diáfana, não são nuvenzinhas, não são vapores. Ele é bem material. Agora, para a nossa densidade, né? Para a gente que está encarnado, quando a gente compara, aí sim, ele é diáfano, ele é vaporoso, mas lá para eles é tão denso quanto a matéria é densa aqui para a gente. E do mesmo jeito que aqui tem pessoas habilitadas a manipular a matéria densa, transformando o que nos é oferecido em outros objetos, né? Ou através da indústria, ou através do artesanato, mas nós conseguimos pegar o algodão e transformar em roupa. Nós conseguimos pegar a sílica da areia e transformar em vidro. Agora, todo mundo? Não. Quem se estudou para isso. Quem tem uma onda mental, né? Quem tem entendimento, quem tem estudo para fazer essas transformações físico-químicas na matéria. No plano espiritual não é diferente. Então é isso aí. Temos uma leitura bem rápida, que você pode aprofundar através da obra de André Luiz ou de qualquer outro que comece a falar dos detalhes materiais do plano espiritual. Então, um abraço, né? E até a próxima.